palavra. E mais feliz ainda por rever pessoas. E eu tenho um grande carinho, né? Se eu fosse citar nome de irmãs aqui, eu seria injusta com algumas. Então, quero abraçar a todos, um abraço só, e que amo vocês. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, no verso 92. Glória a Deus. Aleluias. Salmo 92, nós vamos ler o verso 12 a seguir. Aleluias. Bem facinho de achar. Eu gostaria que você acompanhasse comigo nessa noite. Salmo 92, verso 12. Amém? Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu gostaria que você repetisse comigo, para você não esquecer dessa palavra. Gostaria que você repetisse assim comigo: fortalecendo as minhas raízes. De novo, fortalecendo as minhas raízes. Se você chegou aqui fraco, você vai sair daqui revestido pelo poder da palavra do Senhor. Esse Salmo 92, ele é conhecido como o Cântico do Repouso. Veja que em Êxodo, no capítulo 23, verso 12, o Senhor vai dizer assim: 6 dias farás o seu trabalho, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome o alento o estrangeiro e o filho da tua escrava. Então, só nesse texto eu já entendo que o salmista está querendo dizer para nós nessa noite, que quem descansa no Senhor tem as características do justo, citada nesse salmo. Em Levíticos, no capítulo 23, do verso 2 a seguir, o Senhor vai dizer para os filhos de Israel, para os filhos de Moisés, para eles fazerem as santas convocações, conhecidas também como festas do Senhor. São a festa do tabernáculo, festa da primícia, festa do dia da expiação, a festa do sábado. E estes salmos é com certeza um conjunto de cânticos que nos é revelada a máxima adoração do povo judeu. Veja que temos salmos de Salomão, salmos de Moisés, salmos de Davi, salmos do templo. E estes salmos eram salmos que eram cantados desde o seu primeiro dia de festa até o 7º dia. Então eles vinham cantando de uma determinada cidade até chegar em Jerusalém para se comemorar esses festejos. Então eles vinham desde uma segunda-feira, conhecida pelo judeu de Yom Sheni, até o 7º dia, chamado pelo judeu de Shabat. E eles vinham caminhando e louvando e cantando esses salmos de uma determinada cidade, até chegar em Jerusalém para se comemorar esses festejos. E o Salmo 92, ele é conhecido como o Cântico do Repouso, porque foi o salmo que ele foi cantado no Shabat, ou seja, no sábado, no último dia da festa do tabernáculo. Eu acho interessante é que se você for ler em demais passagens bíblicas, você vai ver que foram usadas as mesmas metáforas, ou seja, árvores típicas da região, assemelhando-se à vida de um justo, à vida de um cristão. Então nós vamos aprender que no Antigo Testamento, em Levíticos, no capítulo 23, do verso 40 a seguir, o Senhor vai ordenar ao povo judeu que no seu primeiro dia da festa do tabernáculo,
em uma segunda-feira, chamada pelo judeu de Yom Sheni, ele vai sair de dentro da sua casa, ele vai sair do conforto da sua cama, ele vai sair do conforto do sofá, ele vai sair do conforto da sua sala, e ele vai pegar toda a tua família e vai morar em uma cabana, chamada pelo judeu de Sucá. E um outro mandamento muito importante é que desde o seu primeiro dia, eles vão segurar na sua mão 4 espécies diferentes de árvores que cresce naquela região, porque segundo a rica cultura judaica, cada espécie de árvore representa um diferente tipo de judeu e consequentemente um tipo de cristão. E aqui eu me apaixonei por esse estudo, porque nós vamos ver que a semelhança está entre nós, a semelhança está aqui nessa noite, a semelhança está na minha vida e está na tua vida. E a primeira espécie de árvore que o judeu vai segurar dentro da sua sucá, dentro da sua cabana, se chama estrog. E a estrog é conhecida por nós como a cidra. E a cidra para o judeu, ela é uma árvore que ela possui sabor e ela exala fragrância. O que quer dizer isso? Assemelha-se a um judeu que estuda a Torá, a um cristão que estuda a Escritura. Então ele tem sabor. E ele também exala fragrância, porque ele pratica aquilo que ele estudou. A outra espécie de árvore é a lulav. E a lulav, ela é conhecida por nós como a palmeira. E a palmeira, ela é para o judeu uma árvore que ela possui sabor, mas ela não exala fragrância. Então ela assemelha-se a um cristão, a um judeu, que até estuda a Torá, mas ele não a pratica. Por isso ele tem sabor e ele não exala fragrância, porque ele não pratica aquilo que ele estudou, ou não pratica aquilo que ele aprendeu. Nós temos também a outra espécie de árvore chamada de hadas. E a hadas é conhecida por nós como a murta. E a murta, ela é uma árvore que ela possui, ou melhor, ela exala fragrância, mas ela não possui sabor. Assemelha-se a um cristão ou a um judeu que até pratica os mandamentos que ele conhece. Exala fragrância, mas não possui sabor, porque ele não estuda a Escritura. Ele não tem no seu coração o desejo de se aprofundar no conhecimento da palavra. Mas o interessante é que o judeu também vai segurar uma espécie de árvore chamada de aravá. E o aravá é conhecida por nós como salgueiro. E o salgueiro, ela é uma árvore que ela não possui sabor e ela não exala fragrância. Assemelha-se a um judeu que não estuda a Torá e não pratica as suas leis. Assemelha-se também a um cristão que não tem o mínimo desejo de estudar a Escritura e nem tampouco praticar o conhecimento dela. E o curioso é que eu me perguntei, por que é que ela tem que estar no meio das outras? E eu me perguntei, por que é que então ele está no meio, ou seja, dentro da casa do Senhor? E até o término dessa mensagem você vai entender isso. Mas o Salmo 92, desde o seu primeiro verso, ele nos vai nos dar muitas informações. Achei até esse salmo completo, porque se você for ler ele no seu primeiro verso até o seu último verso, nos primeiros versos vai dizer do 1 ao 5 que o nosso Deus é um Deus altíssimo, é um Deus de grandes obras, é um Deus de pensamentos profundos e é um Deus que capacita. E depois que fala do tamanho da grandeza do nosso Deus, o salmista vai falar acerca do ímpio. E o salmista vai dizer que o ímpio é insensato, porque o ímpio rejeita Deus. O ímpio é aquele que não tem piedade. E o salmista vai dizer que o ímpio assemelha-se como a erva, porque ela floresce, ou seja, o ímpio tem a sua alegria passageira. E no verso 7 o salmista vai dizer que todos serão destruídos. Mas depois dele falar acerca do ímpio, ele vai falar acerca do justo. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite.
Mas para você entender essa palavra, você precisa saber o que é que quer dizer justo. O que significa justo? E justo vai falar de uma pessoa íntegra. Justa vai falar de uma pessoa que age e vive segundo as normas da justiça. Justo vai falar de uma pessoa que se comporta de modo imparcial. Ou seja, justo fala de uma pessoa que não toma partido de ninguém. E o salmista vai dizer no verso 92, verso 12 a seguir, ele vai dizer: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Mas aí ele vem dizer que para florescer e para crescer, tem que estar plantado na casa do Senhor. Oh, meus irmãos, como está difícil em nossos dias estar plantado na casa do Senhor. Hoje a igreja está florida, mas eu não vou nem questionar ou fazer a pergunta à dirigente do círculo de oração para saber se todos os cultos é assim, porque eu já sei qual é a resposta. Sabe por quê? Porque muitos perderam o desejo de estar plantados na casa do Senhor. E aí eu entendo porque o Aravá está no meio de tantas espécies de árvore. Aí eu entendo porque o judeu quer assemelhar-se o Aravá, a árvore chamada salgueiro, no meio do judeu e no meio do cristão. Porque uma coisa é eu estar plantado, outra coisa é eu crescer e florescer. Aleluia! Uma coisa é eu estar aqui presente, outra coisa é eu estar adorando, uma coisa é eu glorificar, uma coisa é eu estar só de corpo presente. Aleluia! E eu quero que você entenda uma coisa: hoje é noite de Deus regar as suas raízes, porque se você não cresce, não floresce, o Senhor não te conhece como um justo. Está tão difícil hoje encontrarmos crentes, cristãos verdadeiros, plantados na casa do Senhor, que é só nós observarmos a liturgia do nosso culto. Lembra da sua conversão? Quando você se converteu, como era a liturgia do culto? E olha para a liturgia do culto de hoje, para quem chegou aqui quando o culto começou. Nota-se uma diferença. Sabe qual é a diferença? É que houve um tempo em que o crente ele ia para a igreja e ele carregava na sua mão 3 coisas e ele não saía da sua casa sem ela: a Bíblia cristã, a harpa e um lenço. Porque ele tinha certeza que no decorrer do culto, ao sentir a presença do Espírito Santo, ele não ia se controlar. Aleluia. Estamos vivendo uma era da modernidade e que ela entrou na igreja e tirou a espiritualidade de muito crente. E agora o crente não leva mais a Bíblia para a igreja. O crente carrega a Bíblia no celular. Tempo em que quando um jovem queria ser pregador da palavra de Deus, ele fazia questão de carregar aquela Bíblia enorme, Bíblia de estudo, para mostrar que ele queria aprender, para mostrar que ele queria estudar a palavra. Hoje o crente, quanto menor for a Bíblia, melhor para ele. E isso trouxe uma consequência para os nossos cultos. E é por isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite, que hoje é dia de florescer. Mas eu entendo e eu não quero aqui justificar isso. Porque naquele tempo, eu vou dizer, na minha conversão, quando eu tinha 12 anos, eu fui morar com meu avô no interior de Linhares. E naquele tempo não tinha televisão. Se tinha na casa do meu avô, não tinha. E eu acredito que as irmãs mais idosas aqui vão entender o que eu estou querendo dizer. Então naquele tempo o crente, ele não tinha muita opção nem muito lugar para ir. A vida do crente era casa, igreja, trabalho. Os que tinham uma condição um pouquinho melhor frequentavam a escola. Os que não tinham não frequentavam, porque a escola tinha que sair do interior e estudar na cidade. Era coisa de 1 ou 2 horas para um aluno poder frequentar a sua primeira série. Aleluia. Então o tempo do cristão, ele era dividido apenas nesses ambientes. Então veja, na casa não tinha televisão. Então quando sentava-se para almoçar ou para jantar, a família sentava-se na mesa. E o assunto era: o meu trabalho hoje foi muito pesado, o sol hoje estava causticante,
Como é que você foi na escola hoje, meu filho? Aconteceu alguma coisa no decorrer do trajeto até chegar na escola? Minha querida, como é que você está? Você está bem? Como é que vão as coisas? Chegou alguém para nos visitar? Algum irmão pedindo uma oração? Alguma coisa? Era essa a conversa, era esse o diálogo dentro da casa do cristão. Mas a modernidade chegou. E agora a mãe fica na cozinha preparando a comida. O pai faz o seu prato de refeição, vai almoçar em frente à televisão vendo jornal. O filho está dentro do quarto, em frente ao computador. O outro saiu, a mãe não sabe mais aonde está. E aí quando chega aqui na igreja o culto é pesado. O pregador tem que suar a camisa para pedir à igreja para dar um glória a Deus, para dar um aleluia. Dentro da sua casa não existe mais diálogo, porque a modernidade chegou e tirou a espiritualidade da vida do crente. Com 12 anos o meu avô me acordava para orar de madrugada. Eu com 12 anos não queria orar de madrugada, mas ele fazia eu dobrar o meu joelho. Ao lado dele tinha que ficar ali até a hora que ele terminar de orar, nem que fosse dormindo de joelho. Mas eu observei que nesse tempo isso fazia parte do cotidiano da vida cristã dele. Hoje o crente ora pela madrugada, quando um problema, quando uma adversidade bate na tua porta, aí ele vai fazer propósito, aí ele vai jejuar, aí ele vai consagrar para Deus fazer uma obra na tua casa. Aleluia. Mas viver constantemente plantado, ninguém quer. Aleluia. Quem que círculo de oração era conhecido como círculo de oração? Círculo de oração hoje virou o nome de um conjunto, porque a identidade do ciclo de oração se chama oração. Então, se eu entendo que a identidade do ciclo de oração é oração, as irmãs têm que fazer o quê? Orar. Eram as primeiras para chegar na igreja e dobrar o joelho para orar. Mas hoje só vem se a regente ficar. Eu preciso que vocês cheguem meia hora antes de começar o ensaio, meia hora antes de começar o culto, para dobrar o joelho para orar. Aí vem algumas. Aleluia. Tempo em que presenciei crente olhar no relógio, meia hora que o culto começou, ficava dentro de casa, porque ficava constrangido de chegar na igreja quando o culto tinha começado, tinha vergonha. Tempo que a escola dominical, meu avô fazia era meio-dia, sabe por quê? Porque o crente tinha que andar 3 horas a pé para chegar até a escola dominical. Hoje os crentes têm carro na garagem e não vêm para a igreja adorar a Deus, e ainda tem a coragem de dizer que está na prova. E essas coisas foram entrando no nosso meio e roubando a nossa identidade de cristã. Essas coisas entraram no nosso meio e destruíram a nossa família. Sabe por quê? Porque os nossos pais mal sabiam ler e escrever. Hoje os nossos filhos de 5, 6 anos de idade tem YouTube, tem Google, tem internet. Dá um celular na mão de uma criança de 5 anos para ver o que ela não faz. Aleluia. Roubou a essência, o desejo, a identidade de um verdadeiro cristão. A essência de estar plantado na casa do Senhor, o desejo de estar aqui, o desejo de orar, o desejo de sentir a presença, o desejo de querer ser um pregador, o desejo de querer ser um cantor, o desejo da essência da presença de Deus. Mas entenda que o salmista vai dizer, para você crescer e florescer, você tem que estar plantado na casa do Senhor. E aqui eu aprendo as 2 características de um justo. Primeiro, aleluia, o justo florescerá como a palmeira. Sabe por que o salmista vai dizer florescerá como a palmeira? Porque a palmeira é a única árvore que ela floresce o ano todo. Aleluia. E há uma outra coisa que eu acho impressionada, que tem um hino que diz assim: a vida de um crente tem que ser como a palmeira, quando o vento sopra ela tem que se abaixar, mas como ela ele sempre tem uma certeza, que a qualquer hora dessas esse vento vai passar. Sabe o que acontece? A palmeira ela é muito grande, o seu tamanho é muito grande, então o vento vem, a tempestade chega, ela se arrasta no chão, ela se enverga lá embaixo, mas ela tem uma certeza dentro dela: esse vento vai passar, a tempestade vai passar, e eu vou me erguer, eu vou ficar de pé.
justo floresce como uma palmeira. Sabe quando você parou de florescer? Quando você parou de visitar o teu irmão, quando você parou de interceder pelo teu pastor, quando você parou de ajudar a sua líder no ciclo de oração, quando você esqueceu da tua pastora, você parou de florescer. Aleluia. Mas o salmista está dizendo: o justo florescerá como a palmeira. Aí você vai questionar: não, eu não faço isso porque eu não fui chamado, porque a irmã não me colocou no cargo. Mas em João no capítulo 15, verso 16, o Senhor vai dizer: não sois vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vás e deis bom fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi a irmã Luzia que te escolheu, não foi a missionária que te escolheu. Quem te chamou e te escolheu foi Deus. Aleluia. É por isso que você tem que florescer. É por isso que você tem que ter convicção da tua chamada. É por isso que você tem que ir avante. Foi Deus quem te escolheu. O salmista no Salmo 84, ele vai dizer algo que me chamou a atenção, porque ele vai invejar o pardal e a andorinha. Sabe por quê? Porque eles conseguiram fazer o seu ninho aos altares do Senhor. E no verso 10 o salmista vai dizer: é melhor, é muito melhor eu estar um dia na tua casa, plantado na tua casa, do que 1000 em qualquer outro lugar. Você é um bem-aventurado por estar aqui nessa noite. Mas vamos seguindo. Aí depois que você vai florescer, o salmista encerra dizendo: crescerá como o cedro no Líbano. Meu querido, você sabe como que é o cedro? Ele é conhecido pelo seu tamanho gigantesco. Mas aí eu fui procurar o início do seu crescimento, de quando ele foi plantado. E entenda que o cedro, com os seus 5 anos de vida, ele tem 5 centímetros de altura, mas a sua raiz, 1,5 metro de profundidade. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? É fazer ao inverso disso. Eu preciso que meu nome esteja no cartaz. Eu preciso estar no outdoor. Meu nome tem que estar na lista. Aleluia. Tem que me chamar para pregar. Tem que comprar a minha passagem. Já colocou a vinheta na rua? Porque senão eu não prego. Eu tenho que estar em evidência. Mas o salmista está dizendo para nós que é diferente. O salmista está dizendo: preocupa-se em crescer para baixo, em lançar as suas raízes, em buscar alimento para sua alma, em crescer seu ministério nos pés de Jesus. Porque por fora quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Temos que parar de estar preocupado em crescer para cima e crescer para baixo. Sabe por quê? Porque o cedro, como a sua raiz cresce muito, ela atinge aos lençóis freáticos. Então o cedro não depende do sol, o cedro não depende da chuva, o cedro não depende do calor. Aleluias. Porque ele traz alimento para dentro de si quando lança suas raízes. Então quando o crente lança suas raízes, ele traz alimento para sua alma, ele traz alimento para o teu coração, ele traz crescimento para o teu ministério. Aleluia. E é isso que o cedro está nos ensinando. Nós temos que crescer para baixo. Meu querido, tem um hino de Samuel Mariano, que antes dele cantar esse hino, ele dá um testemunho. Aqui eu já encerro. Ele vai dizer assim, que quando ele chegava, ele nem vinha em casa. A sua agenda era tão lotada que ele disse que ele chegava no aeroporto, a tua esposa já chegava com a mala, ele só trocava de mala e alçava voo para cumprir as suas agendas. Mas de repente, o telefone não tocou mais. De repente, a porta se fechou. E aí ele fica preocupado, ele se tranca dentro do quarto, ele pega 2 cadeiras e ele vai falar com o Senhor: Senhor, eu só saio daqui depois que o Senhor revelar a mim o que é que está acontecendo. E ali ele vai orar, ele vai orar, ele vai orar, e nada. E depois ele fala: Espírito Santo, senta aqui que eu preciso palestrar contigo. Aí o Senhor
vai palestrar com ele, mas dando a letra do hino. E sabe o que ele vai dizer? Tudo que eu queria era conversar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas os 15 minutinhos que eu tinha, você me tirou também. Nunca mais conversamos de madrugada. Eu estava precisando tanto conversar contigo. É tempo de voltar e de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? É tempo de você lançar as suas raízes para baixo, para baixo, para baixo. Que a sua agenda vai para cima, para cima, para cima. Porque quem dá o crescimento é Deus. Entenda, meu querido, que embora o cedro do seu crescimento seja bem lento, bem lento, bem lento, depois que ela se torne uma árvore bem formosa e bonita, precisam 10 pessoas de mão dada para conseguir abraçar o cedro. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. 10 pessoas de mão dada para conseguir abraçar o cedro. E é por isso que eu digo que nós temos que aprender a respeitar os nossos irmãos mais idosos de dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o cedro, quando ele cresce e ele atinge os lençóis freáticos, é óbvio que ele vai encontrar muita rocha e pedras no seu caminho. Mas diz que o cedro não para de crescer por causa disso. Sabe o que ele faz? Ele se abraça na rocha, ele se firma e ele continua crescendo. E aí quando eu vejo uma pessoa mais idosa dentro da igreja, eu entendo, eu fico pensando, quantas rochas ela não encontrou no caminho para estar até aqui? Quantas pedras ele abraçou para estar aqui nessa noite? Eu preciso respeitar essa irmã. Eu preciso respeitar esse irmão. Eu preciso respeitar. Entenda que Ruth chegou onde ela chegou porque ela respeitou uma pessoa mais velha, sua sogra Noemi. Aleluias. E assim nós vamos crescendo e fortalecendo as nossas raízes. Eu vou orar e em seguida o ciclo de oração vai louvar. Mas nessa oração eu queria que você pedisse algo. Eu queria que você falasse assim: Senhor, hoje eu quero estar plantado na tua casa. Rega as minhas raízes. Jorra nesse lugar rios de água viva, Espírito Santo, porque eu quero voltar a crescer e a florescer na tua presença. Ciclo de oração, se prepara. Eu vou orar e vocês já entram cantando. Pai, em nome de Jesus, avivamento só vem por intermédio da tua palavra. Eu não conheço outro. E eu sei que aqui tem crentes, Senhor, que chegaram aqui só pela misericórdia. Mas o Senhor que falou comigo que vai regar raízes desses crentes. E hoje eles vão crescer e florescer na tua presença. Por isso, Deus, Espírito Santo, agora venha sobre este lugar. Agora, Espírito Santo, venha com a tua presença. Rega a raiz desse crente, renova esse crente, fortalece esse crente, traz vida para esse crente, enche esse crente, faz ele crescer e florescer nessa noite, em nome de Jesus. Círculo de oração. Nós vamos pedir, todas as amadas irmãs, fica sobre vossos pés, né? Todas. Aí nós vamos estar louvando os Gideões e os 300. Para não dar muito, né, tumulto aqui na frente, a gente vai se unir aí, bem unidozinhos aí no Senhor. E dizer a todos, aleluias, é tempo de nós regarmos. O tempo de sequidão. E só vai vencer, só vai florescer realmente quem estiver regado no Espírito Santo de Deus. Mas Ele está aqui, Manabashibanai. Quando o nosso irmão estava ali no começo orando, eu pude contemplar as mãos do Senhor estendidas, derramando bênção, derramando água viva, derramando pão
não. E ele falou assim, olha, manda Bashire Manarabashi Manai. A minha igreja se alimentar desse maná aí, ó. Mashire vai. Porque só vai vencer, só vai aguentar, só vai chegar na minha presença quem estiver arregado com o meu espírito. Re Rabarabashire Manai. Da glória! A missionária Raquel é minha esposa, meus irmãos. E um dia eu ouvi um pastor dizer que atrás de um grande homem vai uma grande mulher. Mas o certo é ao lado, né? E muita coisa que o pastor Carlos é hoje é graças à missionária Raquel. Essa mulher é uma coluna no meu ministério e tem acreditado. De vez em quando eu faço cada loucura, mas ela crê como eu. Uma coisa dessa é um evento desse aqui, meu irmão. Mas ela crê. Porque nós queremos ver milagre no meio do povo. Amém? Deus abençoe.